Boa tarde, senhor Matheus. Boa tarde, silêncio. Senhor Matheus, vou passar a palavra ao advogado de defesa, depois ao Ministério Público, depois, se for o caso, vou pedir alguns esclarecimentos. Tá? Por favor, doutor. Boa tarde, doutor Matheus. O senhor exercia que atividade na Prefeitura de Campos dos Goytacazes? Eu trabalhei na Prefeitura de Campos dos Goytacazes de 2009 a 2016, ocupando o cargo de Procurador-Geral de 2013 a 2016. E no cargo de Procurador-Geral do município de Campos dos Goytacazes, alguma vez o senhor presenciou o acusado ir lá procurar o senhor e tentar intervir a favor de alguém, ou procurar o senhor e dar alguma determinação ao senhor? Não, nunca. E eu tenho o Vladimir como conhecido, e posterior às eleições de 2014 senti ele até muito distante assim, da política, nunca veio me pedir nada diretamente. O senhor sabe esclarecer por que o senhor notou que o Vladimir o acusado ficou distante de política? O que se ouvia no grupo é que ele tinha pretensão de ser candidato a deputado e não conseguiu. Ele ficou bem distante do grupo posterior a isso, não conseguiu nominata no partido. E nessa época o partido era presidido por quem? O regional, né? O diretório regional. Regional Antônio Garotinho. Tinha um período que Vladimir era, acho que do local, aí ele saiu. Tá, mas então eu poderia afirmar que o ex-governador Garotinho preteriu a candidatura do filho? Isso foi ventilado, sim, nos corredores, sim, na política local, que ele não conseguiu com o pai a candidatura. E essa ausência de candidatura gerou uma animosidade entre Vladimir e o pai? Animosidade, conflito entre pai e filho, não sei se teve, mas eu recordo que Vladimir exercia um cargo no PR e chegou a sair. Não sei se ele era presidente local, alguma coisa assim. O senhor, na qualidade de procurador do município, geral do município, o senhor tinha contato com os outros secretários? Eu tinha uma atuação central direta com a Rosinha e com o Garotinho. E tinha contato com todos os secretários, sim. E era comum haver reuniões dos secretariados, né? Exatamente. Seja, né, de órgãos de atividade meio ou de órgãos de atividade fim. A Rosinha fazia muito essa separação de órgãos de atividade meio, de gestão, e de órgãos de atividade fim, de implementação de política. E o senhor presenciou em alguma dessas reuniões, que nesse período que o senhor teve, devem ter sido várias, a presença de Vladimir comandando ou dando ordens na prefeitura? Não, nunca presenciei ordem de Vladimir, não. Nunca. E o senhor alguma vez teve alguma ciência de algum secretário de ter sido pressionado por Vladimir a acatar alguma determinação dele mesmo? Não. Isso não procede até pela postura da prefeita Rosinha e do secretário de governo, então, Garotinho, não tinha. Mas nunca nenhum secretário veio e reclamou de estar sendo pressionado ou estar recebendo ordem de Vladimir? Não. O senhor chegou a emitir algum parecer a respeito da emissão de cheque cidadão, ou de aumento ou da diminuição? Eu poderia até fazer uma explanação a esse respeito? Eu fui instado a me manifestar em reunião, e depois não recordo se foi parecer alguma defesa do município. Mas o que eu explanei para a prefeita Rosinha é que a lei eleitoral veda a criação de novos programas políticos no ano eleitoral. Eu até achei um julgado do STJ quanto do aumento em período eleitoral, que não há irregularidade nos termos da lei eleitoral. Então isso aí eu dei essa orientação. Tinha uma pressão muito grande para a retomada dos números. O Conselho pressionava, indicando um número alto de famílias pobres na cidade de Campos, e esse aumento ocorreu após
a entrada de receitas em razão de uma operação financeira permitida pelo Senado Federal. Então, mas então seria correto afirmar que aquele resgate das pessoas quer dizer, parece que, pelo que eu entendi do processo, em determinado período houve uma queda diante da situação econômica financeira. E depois houve um empréstimo em que Campos recuperou a sua saúde financeira. Nesse período, o resgate daquelas pessoas que tinham sido suprimidas diante do corte, não seria resgate, mas seria a entrega desse benefício a pessoas que haviam sido suprimidas do corte, em decorrência da operação financeira. Isso, o parecer do senhor foi no sentido de não ferir a lei eleitoral? Foi exatamente nesse sentido. A lei eleitoral. Fizesse uma explanação a respeito. A lei eleitoral é objetiva, falando que é vedada, né, a criação de programa em ano eleitoral. O aumento, eu achei jurisprudência nesse sentido que não infringia a lei eleitoral. A questão da alteração dos números de beneficiários decorre de uma questão de ordem muito prática. O município de Campos, no ano de 2014, tinha um orçamento e uma arrecadação que se realizava na ordem de 2 bilhões e 400 em 2014. Em 2015 caiu para 1,600. E o Senado oportunizou os municípios produtores de rochas do petróleo um reequilíbrio das receitas. Foi uma resolução federal e o município fez no ano de 2016 e minimizou um pouco essa queda de receitas de 2.400 para 2.600. Foi o que oportunizou atender ao clamor da assistência social, do Conselho da Assistência Social, que indicava um número de famílias, não sei se era de 30, 40 mil famílias à margem, né, à linha de pobreza. O senhor disse que nunca presenciou nenhum secretário reclamar ou falar de uma possível ingerência de Vladimir. E o senhor, nesses anos todos que o senhor trabalhou na prefeitura, o senhor ouviu algum comentário, ainda que de um funcionário de segundo ou de terceiro escalão, de que Vladimir dava ordens na prefeitura? Não, nunca. Não ouvi. O senhor trabalhou com o governador Garotinho como secretário de governo quanto tempo? 2015 e 2016. 2015. O senhor acredita nesses 2 anos que o senhor trabalhou com o ex-governador Garotinho que ele acataria a ordem de alguém? Não. Pelo perfil dele? Não. Às vezes que o senhor viu o acusado Vladimir na prefeitura, o senhor chegou a ver alguma vez ele na prefeitura? Sim, meu contato assim, com o Vladimir é de conhecido. Eu trabalhei 7 anos com a Rosinha. 7, 8 anos com a Rosinha, muitas das vezes despachava em casa ou na prefeitura. Às vezes ele passava, assim como o Antônio, outro irmão, passava, assim como a deputada Clarissa já foi também. Mas então esses contatos que o Vladimir tinha com a mãe era simplesmente uma visita de filho à mãe? De linha informal, e Rosinha até muito gestora, até exigia a saída no momento de reunião. Então é correto afirmar que Vladimir não participava de nenhuma reunião da prefeitura? Sem mais perguntas, Celeste. Ministério Público. Eu também não tenho perguntas, não. Obrigado pela presença. Boa tarde, deputado. Vou passar a palavra à defesa, depois o Ministério Público, depois, se for o caso, vou pedir alguns esclarecimentos. Boa tarde, deputado. O senhor conhece o acusado Vladimir há quanto tempo? Tem uns 20 anos. O senhor sabe informar se o Vladimir, na eleição, acho que 2014, né? 2014, queria ser candidato e o pai não deixou? Sabe de alguma coisa relacionada a esse fato? Ele sempre teve desejo de ser candidato e por uma circunstância partidária ele não pôde ser candidato.
que o senhor chama de circunstância partidária? O que seria circunstância partidária? A decisão do presidente do partido, né, que era o pai do Vladimir. Então seria correto eu afirmar que Antony Garotinho vetou a candidatura do próprio filho a deputado? Sim. E o senhor sabe me informar se essa vetação da candidatura gerou alguma animosidade entre a Vladimir e o próprio pai? Olha, dentro do grupo, dentro do partido, no Partido Democrático, as divergências elas acontecem, né? Então, acho que até pela questão de geração, essas divergências aconteceram. E outra pergunta, alguma vez o Vladimir comentou com o senhor de cheque cidadão? Alguma vez ele comentou com o senhor? Não. O senhor foi candidato no pleito de 2014? 2014, eleição de 2014. Tá. E o Vladimir ajudou na sua candidatura? Foi meu principal articulador político no Estado. E alguma vez, como articulador político, ele lhe propôs ou lhe falou a respeito de possível compra de voto através de cheque cidadão? Não, absolutamente. Nunca surgiu esse comentário. Sem mais perguntas. Ministério Público. Boa tarde. O senhor Vladimir é chefe do gabinete do senhor? Sim. Além dessa relação profissional, o senhor tem com ele alguma outra relação de amizade? Tenho. O senhor se considera amigo íntimo do Vladimir? Me considero, são 20 anos de amizade. Por conta disso, excelência, eu queria contraditar a testemunha. Deputado, obrigado pela presença. Não tem perguntas, não. Boa tarde, doutor Fabrício. Boa tarde. Vou passar a palavra para a defesa, depois para o Ministério Público, depois, se for o caso, vou fazer pedir alguns esclarecimentos. Tudo bem, excelência. Doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor trabalha num escritório de advocacia, né? Sim, excelência. Nesse escritório de advocacia, onde parece que também teve uma reunião do partido, né? Não, nunca teve reunião do partido. Eu trabalhei no período eleitoral num escritório que tinha aqui na rua Gastão Machado, aqui nesse centro executivo aqui, do lado do fórum aqui. Tá, e nesse escritório, o senhor fez alguma reunião com o Vladimir? O Vladimir esteve lá várias vezes, ele ia lá consultar sobre o que podia e o que não podia fazer durante a campanha e como funcionava também a prestação de contas de campanha de toda a majoritária e proporcional do PR, ele ia lá também tirar dúvidas com alguns candidatos. Eu me refiro em especial, doutor, a uma reunião que o senhor estava tendo com o Vladimir e chegou também o governador Antony Garotinho. Foi acho que no dia que teve uma apreensão na prefeitura. O senhor se recorda dessa reunião? O senhor pode dizer quanto tempo o Vladimir ficou nessa reunião? Como é que foi o desenrolar dessa reunião pra gente? O único dia que o ex-governador Garotinho esteve no escritório foi o dia que foi realizada uma busca e apreensão na Secretaria de Promoção Social. Foi realizada uma busca e apreensão pela Justiça Eleitoral. E o ex-governador Garotinho já chegou lá, já era volta de 8h30 da noite, eu não lembro qual dia. Bom, mas nesse dia quando o Garotinho chegou lá, o Vladimir já estava ou o Vladimir chegou com o Garotinho? Não, o Vladimir já estava lá comigo consultando outras coisas da campanha eleitoral. Certo. E aí depois que o governador Garotinho, o ex-governador Garotinho chegou no escritório, o Vladimir ainda ficou no escritório por quanto tempo? Ficou pouco tempo, porque logo chegou as outras pessoas que iam participar dessa reunião que o ex-governador tinha marcado lá, tinha me perguntado se podia ser lá, eu falei que sim, e o governador chegou e as pessoas chegaram e também logo saiu. Já era tarde da noite, ele já saiu. O senhor sabe quais pessoas chegaram lá? Chegaram a secretária, Analice, Gisele, mais um outro rapaz que, se não me engano, trabalhava lá na secretaria também. Bom, e o Vladimir não participou dessa reunião ou participou? Dessa reunião, não. Tá.
E o que ficou decidido nessa reunião? Só pode comentar alguma coisa a respeito dessa reunião? Essa reunião foi no dia que teve a realização da busca e apreensão na Secretaria de Promoção Social. Como a gente não tinha acesso ainda, o que foi pedido para ser visto, a secretária, a Gisele e esse outro rapaz que parece que trabalhava com informática lá, eu não me recordo o nome dele, mas ele estava presente, é que fosse verificado o que tinha dado no computador, quais os dados que estavam nos computadores da secretaria e o que foi extraído na busca e apreensão. Foi solicitado isso ao pessoal da secretaria. Não foi solicitado nenhuma destruição de prova, nem nada não, né? Não mesmo, porque a busca e apreensão já tinha ocorrido, não tinha por que pedir para destruir prova, porque já tinha ocorrido a busca e apreensão, pedia só para verificar o que tinha de fato extraído dos computadores. Tá. Mas então, o Vladimir, quando se chegou a esse consenso, o Vladimir estava presente ou não? Não, já tinha saído, salvo engano, para fazer algum comício, alguma coisa assim. Era dia de campanha normal. Ah. Sem mais perguntas, né? Passo a palavra ao Ministério Público. Também não tem perguntas. Boa tarde, senhor Vladimir. Boa tarde. O interrogatório é o momento que o senhor pode exercer sua autodefesa. Mas o senhor também tem o direito de permanecer em silêncio e isso não pode ser usado contra o senhor. O senhor deseja se manifestar? Sim. Antes disso, vou só fazer umas perguntas. Seu nome completo, por favor? Vladimir Barros Assede Matheus de Oliveira. O senhor tem algum apelido? Não. Sua data de nascimento? 13/1/85. O senhor é natural aqui de Campos mesmo? O senhor tem profissão? Publicitário. Publicitário. O senhor já respondeu. Seu endereço, por favor? Rua Voluntários da Pátria 332. O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Não. Sabe ler e escrever? Sim. Tá. O senhor deseja falar? Vai ter pergunta ou eu falo? Como é que é? Eu primeiro quero saber. Acho que o interrogatório é mais uma autodefesa do que propriamente um meio de prova. Então acho que se o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre defesa, acho que o momento é esse. Sim. Como foi dito aqui por algumas testemunhas, eu sou ligado ao meio político, tenho família política. Sou de família política, sou ligado ao meio político. Fui presidente do partido em Campos até o ano de 2014, se eu não me engano, um pouco antes da eleição, por divergência política partidária com meu próprio pai, porque eu desejava ser candidato. Ele me tirou da presidência do partido. E eu até na época lancei o meu amigo que estava aqui, o Bruno Dauari, como candidato e ele venceu a eleição. Mas a divergência foi político-partidária, nada de família envolvido nisso. Por uma questão de idade, de geração, de às vezes pensar diferente em algumas coisas, a gente achou melhor naquela época eu não ser candidato, gerou uma certa divergência ali entre pai e filho, mas nada que fosse levado muito à frente. Eu não participei de absolutamente nada, o senhor ouviu aqui de 10 testemunhos na própria acusação, na audiência de acusação, dizendo que eu não participei de nada. Não sei o que levou a Elizabeth, a Beth Megafone, a dizer o que disse, ela me conhece desde criança. Não sei por que ela inventou tanta inverdade ao meu respeito, não vou nem falar dos outros, mas ao meu respeito, e queria, se o senhor autorizasse, lhe entregar isso aqui para poder constar nos autos, porque ela, no depoimento dela, que ela deu na semana passada, ela deu uma data, que no dia 23 de outubro, pós-eleição, teria acontecido uma reunião na casa do meu pai, na Lapa, onde eu teria participado e que meu pai teria brigado comigo, dizendo que isso tudo era culpa minha, porque eu quis botar mais gente. Acontece que eu tenho aqui em mãos o depoimento do marido dela, da Elizabeth, dizendo que no dia 23 ela estava foragida. Eu tenho o depoimento da própria Elizabeth em sede policial, dizendo que ela estava na praia de Santa Clara no dia 23, acompanhada da Lindamar, Ana Alice e Luiz Careca. E eu tenho também aqui as passagens aéreas e o cartão de embarque, que meu pai estava em Brasília no dia 23. Portanto, essa reunião jamais ocorreu. Eu não sei por que ela inventou isso tudo, não sei se ela está amando de alguém, se ela está inventando da cabeça dela. Tinha um carinho muito grande por ela, conviveu comigo a vida inteira, a infância toda. Ela chegou a fazer parte de outro grupo político, mas nem por isso eu deixei de ter amizade com ela. Enfim, cada um sabe o que faz. Eu queria entregar isso aqui ao senhor, se o senhor puder, eu gostaria de colocar nos autos, como prova que a reunião que ela diz que eu participei, que eu teria brigado com meu pai, que ela imputa a mim um crime, a reunião sequer existiu, porque os dados comprovam que na data que ela disse que teve a reunião, ela estava foragida e meu pai estava em Brasília a trabalho. Posso? Claro. O senhor participou de alguma reunião anterior a essa questão da ampliação do cheque cidadão?
Como é que ficou definido quem Olha, seriam os beneficiados? Não, pela minha mãe ser prefeita e eu ser um filho que gosta de estar sempre perto principalmente da minha mãe, eu ia à prefeitura, estar com ela, ficar com ela. Participei de algumas poucas reuniões dentro do gabinete dela, mas sempre ouvindo, sempre em silêncio. Algumas reuniões ela pedia até que eu me ausentasse da sala. Você comentou com algum outro candidato que seu pai ampliaria o cheque cidadão? Não. Jamais participei de nada disso. Você participou de alguma reunião depois com pessoas nos comícios em que foi falado que o cheque cidadão seria... Não, eu participei de muitas reuniões com candidatos, porque, como eu te disse, eu sou de uma família política, me envolvo com política também. Eu fiz reunião com muitos candidatos, reuniões partidárias deles com os eleitores deles, mas nunca relacionadas a cheque cidadão. Doutor, tem uma pergunta? Ministério Público. Sem perguntas. Boa tarde, Vladimir. Você já disse que frequentava a prefeitura por causa da sua mãe. Alguma vez você deu ordem a algum secretário pelo fato de você ser filho da prefeita? Não. Você participava, você dava decisões na prefeitura? Não. Você se encontrava com secretários da prefeitura para resolver questões da prefeitura? Não. Assim, só explicar o seguinte, para depois não ter mal entendido. Eu fui presidente do partido até 2014, então eu fazia reuniões partidárias nos bairros. Às vezes, nos bairros fazendo reunião, como por exemplo, chegou aqui na audiência de acusação a Rose, dizendo que eu falei sobre uma creche. Ela me procurou no bairro dela, com o vereador ligado a ela, solicitando que uma das creches, se não me engano, que era emenda federal, ou do Paulo Feijó, ou do Garotinho, agora não lembro de quem era, que uma das creches fosse construída no bairro. Como era uma demanda popular do bairro, eu às vezes levava esse recado até a minha mãe, que era prefeita, simplesmente isso. Tá, e é como, por exemplo, você andando em Campos, todo mundo te reconhece como sendo filho de Rosinha, né? Sim. E é comum as pessoas pedirem a você para pedir alguma coisa à sua mãe, como esse fato que você acabou de Sim, narrar? até por ser filho é normal. É normal. Normal. Mas você só levava a demanda. Só levo a demanda. Olha, me pediram isso, isso e isso. Se a senhora puder fazer isso, isso e isso. Normal. Mas você alguma vez usou do seu prestígio com alguma empresa na Não, prefeitura? jamais. Você alguma vez participou da contratação de algum terceirizado? Não, Você alguma vez fez indicação política lá na prefeitura? também não. Sem mais perguntas. Encerrado, por favor, pode.